Presidente do Cidadania e senador por Sergipe, Alessandro Vieira é o nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Senador, muito bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da Fã FM. Bom dia aos ouvintes e a equipe aqui da Fã. Senador, agora presidente eleito do Cidadania, né? Era presidente da comissão provisória, agora presidente eleito do Cidadania. O que é que muda nessa etapa do partido? Na esfera estadual talvez não mude tanto, mas muda muito nas municipais, porque a gente fez eleições e continuou nesse processo para ter diretórios permanentes. A diferença do permanente provisório é que você tem condições de fazer as construções locais sem uma possibilidade daquele caciquismo, daquela interferência, daquela intervenção partindo de Aracaju para o interior. Ele está dando autonomia para os diretórios municipais para fazerem suas construções. E me parece que assim você respeita mais as pessoas e tem uma construção melhor. Os diretórios do Cidadania nos interiores, nos municípios, para as eleições de 2020, eles terão restrições de coligação ou podem ficar abertos para se movimentar de acordo com a realidade local? Eles são abertos apenas com a restrição da ficha limpa. A exigência que a gente colocou é um padrão de conduta ética que não se confunde com a lei da ficha limpa, que tem requisitos técnicos lá. A gente está falando de ficha limpa de verdade, né? Então, Sergipe é um estado pequeno. Albano Franco, ex-governador, já dizia sempre que é uma terra de muro baixo. Todo mundo se conhece Sergipe e a gente não vai andar com ficha suja em lugar nenhum do estado. Agora, as composições vão acontecer naturalmente porque você tem realidades locais que precisam ser respeitadas. Então, mesmo que sejam de partidos dos quais hoje o Cidadania é adversário, digamos assim, no contexto estadual, a coligação poderá ser feita desde que o candidato local esteja dentro desses critérios. Sem problema nenhum, a gente tem que respeitar as realidades de cada município. Com relação a esse desastre ambiental, quais são as providências e como é que o senador está acompanhando esta realidade? Tudo aquilo que é possível fazer no mandato de senador a gente está fazendo. Então, desde o início do problema, a gente vem acompanhando, cobrando o governo federal e o governo estadual. Solicitamos que o Ministério Público Federal acompanhasse as reuniões, o governador concordou. Convidamos, e já está aqui em Sergipe, uma das maiores empresas da América Latina focada na limpeza e contenção de danos, para que você pudesse fazer um planejamento, se apresentar um custo. O que a gente reclama muito é da lentidão para a tomada de decisão. A cada momento que você demora em fazer as coisas, você aumenta o dano ambiental, aumenta o risco de impacto na vida das pessoas. A ideia que a Magna apresentou, ela, embora seja um voluntarismo, você não resolve as coisas com voluntarismo, tem que ser com a técnica e com a racionalidade, e essa obrigação é do governador do estado, de chamar o feito à ordem e coordenar. Você pedir para as pessoas irem livremente mexer com um resíduo de petróleo não é uma coisa interessante, porque é preciso algum treinamento. Essas empresas, inclusive, fornecem esse treinamento, se dispõem a treinar até de graça, se for o caso, para que as pessoas saibam fazer esse manuseio com segurança. Não adianta eu pegar esse resíduo dali e jogar em outro lugar onde ele vai contaminar do mesmo jeito. A gente está aguardando ainda posicionamentos e avanços no tocante à contaminação de mariscos e peixes, porque isso é um problema de saúde pública, isso não avançou ainda. E a questão da ajuda federal, o que pode ser feito, a gente está em contato com os ministros vinculados à área, em contato direto com eles. Na terça-feira, a ministra Tereza Cristina vai ao Senado, a convite nosso, para conversar com a bancada nordestina e acelerar as questões que são ligadas à pasta dela, especificamente um seguro-defesa emergencial, porque você não pode permitir atividade de pesca sem ter a certeza da segurança do produto a ser consumido pelas pessoas. E a questão da liberação de recursos pelo decreto de estado de emergência. O decreto só foi comunicado ao governo federal ontem, por volta das 17 horas. Saiu no Diário Oficial no início da semana, mas só ontem foi comunicado? Só ontem, e chegou e minutos depois a gente já estava em contato com o ministro Canuto, que é o responsável da pasta, e com outras autoridades federais para cobrar celeridade na apreciação. Existe uma série de documentos que vão ser encaminhados, então por isso você tem alguma demora. Mas eu repito, falta um pulso mais forte para fazer as coisas funcionarem, porque numa situação de emergência é preciso tomar decisões. A gente sabe que o Sergipe vive um estado fiscal muito negativo, mas você não pode esperar piorar para depois chorar o leite derramado. Parte dessas decisões depende, inclusive, da aprovação desse decreto de emergência, né? Exato, mas você tem uma necessidade, uma questão de catástrofe ambiental, uma questão de saúde pública. Tem que tomar a decisão, tem que começar a resolver e você corre atrás para depois fazer uma regularização que for necessário. Provavelmente a gente vai ter, por parte do Ministério Público Federal, a necessidade de impetrar uma ação para obrigar o Estado a trabalhar de forma mais efetiva, porque você vê os técnicos tentando. A equipe, a gente sabe que a ADEMA não tem equipe para atender nem a necessidade ordinária do Estado de Sergipe, que dirá uma situação extraordinária. Da mesma forma, IBAMA e ICMBio.
Então é a hora de chamar feita a ordem e efetivamente botar a mão na massa. Quando o senhor fala de uma demora na atuação, está demorando fazer um contrato de emergência, está demorando escolher a empresa que vai fazer esse processo? Para a gente ser mais claro assim para a Sim, está faltando o governador do estado sentar efetivamente, chamar o feito a ordem e botar todo mundo para trabalhar de forma ordenada. Então você tem secretários recebendo essa delegação de atuação, mas a gente não está falando de uma situação corriqueira, está falando de um problema ambiental que vai afetar uma cadeia produtiva imensa. Você tem pescador, tem marisqueiro, tem a rede hoteleira, tem o trade turístico. Você tem uma série de desdobramentos nisso daí. E tem que chamar o feito a ordem, assumir a responsabilidade. É o governador do estado que tem que fazer isso. Não adianta o senador querer fazer, o deputado querer fazer. A gente não tem esse alcance. A caneta para resolver as coisas não está na mão do senador, está na mão do governador. E aí a forma como vai se pagar isso, as empresas inclusive não exigem pagamento, ninguém exige pagamento antecipado não. O que eles querem é ter a garantia de que alguém vai pagar pelo serviço. E eles têm a consciência e estão alertando desde o início que quanto mais rápido você começar, menor vai ser o custo. A gente está falando de um custo total que vai passar da casa dos 40 milhões de reais. Para limpar e fazer contenção só no estado de Sergipe, ainda vai gastar alguma coisa em torno de 40 milhões de reais, o serviço completo. Mas ele tem que começar. Ele pode começar pelas barreiras de contenção, ele pode começar pelo fortalecimento dos mutirões de limpeza, mas isso tem que ser organizado, tem que ter a gestão. E está faltando, infelizmente, ainda. O senhor acha que está faltando o governador em si coordenar o processo? Ele foi eleito para isso. Foi à rua pedir ao cidadão para confiar nele. Nesses casos de emergência, a lei de licitações permitiria esses contratos iniciando os trabalhos para depois ver essa questão do pagamento, como o senhor está falando? Sem dúvida, você tem condições de fazer isso, inclusive com acompanhamento direto do Ministério Público. Né? Está todo mundo, as autoridades do Estado estão efetivamente atentas, acompanhando e demandando a solução. E aí é a hora de você apresentar as soluções. É para isso que o político se coloca para ser representante do povo. O senhor teve, ou o senhor ou sua assessoria acompanhou ontem a reunião do Ministério Público com esse gabinete que está aí tocando esse trabalho de urgência? Sim, a minha equipe tem acompanhado isso permanentemente, desde a primeira reunião. Alguns dos participantes, a gente solicitou ao governador que fizesse convite e ele fez. Eu não estou dizendo que Belivaldo Chagas não quer resolver, mas talvez falte para ele a velocidade e a compreensão da importância do problema. E problemas graves exigem medidas urgentes. Com relação ao seguro defeso, os pescadores reforçaram a necessidade de que de repente isso realmente aconteça. Como é que está esse trâmite? A gente tem que ter agora, com esse envio de documentação da situação de emergência em Sergipe, fica mais fácil você acelerar isso. Vai ter essa interferência política do bem, vamos dizer assim, da bancada nordestina, alertando o problema, alertando a dimensão do problema e as suas consequências. Não adianta ficar naquela linha clássica do político tradicional, vamos dizer assim. Ele quer encontrar um culpado, ele quer encontrar uma desculpa e não quer resolver o problema. A gente tem que buscar a solução do problema. Eu tenho que garantir a vida das pessoas que dependem da cadeia produtiva e eu tenho que garantir a limpeza e a restauração do meio ambiente. Essas são as prioridades que você tem que ter. Encontrar o culpado, punir o culpado, aí é uma outra etapa e está acontecendo. Você tem investigações com a Polícia Federal, com a Marinha em andamento, para que você possa identificar como aconteceu esse desastre ambiental dessa proporção tão grande e por que os planos de contenção não foram acionados a tempo de você reduzir o dano. Porque as primeiras manchas foram no começo de setembro. Né, e você teve uma demora injustificada em ter qualquer tipo de reação, e essa demora continua. Né, a Petrobras efetivamente se retraiu, na medida em que se preocupou apenas em não ser a culpada pelo vazamento, mas ela poderia ter empregado talvez mais energia para reduzir o tamanho do dano. Isso está sendo feito agora. O presidente da Petrobras, Castelo Branco, se comprometeu a concentrar toda a energia possível aqui no Nordeste, deslocando equipamentos do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, para facilitar e acelerar esse trabalho. Mas existem vários. Por exemplo, a Celsi tem disponíveis, a empresa contratada pela Celsi tem disponíveis em loco já mais de 3 mil metros de boia de contenção. E isso atenderia, de certa forma, a demanda. Mas alguém precisa autorizar esse serviço, alguém precisa assumir, né, matar no peito, como se diz popularmente, e dizer, faz que a gente vai resolver, e tem que resolver. Ou vai deixar acabar a parte de fauna e flora marinha do estado do Sergipe. Ontem, inclusive, veio a notícia de que parte dessas boias absorventes foram colocadas aqui no Rio Sergipe, né? E precisa de uma extensão maior para evitar que isso chegue aos mangues. Sem dúvida. Você tem um risco de contaminação. A gente sabe perfeitamente que a vazão dos rios vem reduzindo ao longo dos anos. O Rio São Francisco é uma preocupação. Você já teve manchas entrando pela foz do rio, ainda distantes do local de captação de água para consumo humano, mas a DESO já está também fazendo uma contenção
básica, mas ela não é suficiente para fazer a contenção. A ADES não tem equipamentos no volume necessário. É como eu digo, se o gestor sentar na mesa de verdade para trabalhar, ele que é o dono da caneta, ele que é a autoridade que pode efetivamente autorizar essas despesas, assumir o ônus, os técnicos sergipanos são capacitados e querem ajudar, mas tem que o político resolver. Ontem, na nota que foi distribuída para a imprensa por sua assessoria, ela fala de um laudo independente da Universidade Federal da Bahia, que também aponta a provável origem venezuelana do óleo derramado. Exatamente. Ontem, por volta das 10 horas da manhã, no auditório da UFBA, foi feita uma coletiva para a apresentação do laudo. É importante porque a gente vive uma época da desinformação, né? Então você cria teorias conspiratórias o tempo inteiro. A origem química, vamos dizer assim, do material está mais do que desenhada, é um óleo de origem venezuelana, que estava sendo transportado pela costa nordestina. Ninguém está dizendo que vazou óleo lá na Venezuela e que ele navegou mais de 6 mil quilômetros para chegar aqui. O que está se dizendo é que provavelmente na costa entre Paraíba e Pernambuco aconteceu algum tipo de incidente e que tem que ser apurado, tem que ser identificado, até para que a empresa responsável arque com esses custos todos que a gente está descrevendo. Mas não é muito provável um atentado ou um crime doloso de contaminação da costa brasileira. É mais provavelmente algum tipo de incidente em alto mar e que gerou toda essa consequência e que não foi comunicada. É a gravidade do crime. Você tem um crime, sim, provavelmente cometido pelos responsáveis pela empresa que transportava esse óleo na costa brasileira. A Marinha vem avançando bastante nessa apuração, a gente está acompanhando também. Mas não é o ponto essencial. O ponto essencial agora temos um dano ambiental gravíssimo, tem que ser sanado da forma mais rápida, urgente, e essa é a responsabilidade que os representantes sergipanos, nordestinos têm, com certeza. Dentro desse processo aí da teoria da conspiração, contribui para isso o fato do presidente ter atestado ou colocado dúvida de um possível atentado, de um possível vazamento proposital deste óleo, e em seguida ter feito um contato com os Estados Unidos para poder ajudar em algum processo técnico aí dentro desta realidade. Como é que o senhor está acompanhando um pouco a forma como o presidente Jair Bolsonaro tem se comportado nesta questão desse desastre ambiental? Para o padrão do presidente Bolsonaro, ele está até bem comportado, né? Porque as declarações do presidente normalmente são excessivas. Em qualquer tema, ele tem uma divergência ideológica profunda com a Venezuela, e nesse ponto eu inclusive concordo com o Bolsonaro. A Venezuela vive uma ditadura terrível, massacra o povo venezuelano e desperdiça a riqueza daquele país. É um país que poderia estar numa outra situação e que isso foi desperdiçado por populismo e por devaneios de uma ditadura. Mas você não pode confundir as coisas, né? A gente tem que ter clareza que quem se dispõe a ser gestor, ele não pode ficar limitado às suas opiniões ideológicas. Ele tem que resolver os problemas, no caso do presidente, resolver os problemas da nação. Não dá para ficar perdendo tempo com mimimi ideológico, você tem que resolver. Então ele tem um problema, muito melhor faria ele se já tivesse acelerado a prestação de auxílio aos estados nordestinos, sendo o Sergipe o mais gravemente atingido. Esse é o papel que você espera de um gestor. A discussão da culpa, a punição dos culpados é importantíssima, mas ela vem depois. A gente estava falando aqui em passagem de um acidente grave que teria acontecido aqui na cidade de Aracaju, ou na cidade de São Cristóvão. A primeira coisa é socorrer as vítimas. Depois você vai ver quem é o culpado. É assim que tem que ser também no caso de uma catástrofe como essa. Nesse fato, a realidade de ter atingido todo o Nordeste, aí já traz um contexto federal também da necessidade da ajuda da presidência da República. Por parte dele também, está faltando um pouco essa mesma atitude que o senhor tem cobrado do governador Belivaldo Chagas? Sim, a gente vem cobrando bastante. Na próxima semana existe a possibilidade da cobrança direta ao presidente da República. Eu tenho essa visão muito clara de que quem se dispõe a ser representante tem que saber que vai ser cobrado. E se o problema é grave, a cobrança tem que ser dura. A gente tem que fazer essa cobrança com muita objetividade, porque um estado como o Sergipe vai ter dificuldades para arcar com o custo total dessa recuperação do dano ambiental. E isso vai se repetir pela costa nordestina toda. Esse material ele já está atravessando toda a costa baiana, a gente imagina que vai estar em Salvador hoje ou durante o final de semana. E isso não vai parar. Essa mancha vai continuar se deslocando até que você faça uma contenção dela adequada ou uma dispersão do material. Existe técnica para isso, existem empresas que trabalham com isso, não é barato, mas é necessário. Se é necessário, a gente tem que fazer e depois arcar com a conta. E depois arcar com a conta. E depois... Alessandro Vieira. Senador,
CPI da Lava Toga, qual é a situação de momento? Nós temos 2 requerimentos de CPI, um deles com 29 assinaturas, está pendente de recurso para o plenário. Esse pedido ele fala de 12 fatos que envolvem vários ministros, com mais foco no Gilmar Mendes e no Dias Toffoli. E nós temos um segundo pedido que tem 26 assinaturas, a senadora Maria do Carmo retirou, o senador Eumano Ferrer retirou, e esse está pendente de conseguir mais uma assinatura e versa apenas sobre a atuação do Dias Toffoli no chamado inquérito das fake news, que é aquele inquérito que ele inventou sem base legal nenhuma, é presidido pelo Alexandre de Moraes, e que está realizando uma série de atos que são absolutamente legais, francamente legais, abusivos, e que estão sendo arquivados na primeira instância. Né? Todos os pedidos que derivaram desse ato que é ilegal estão sendo arquivados porque não tem justa causa para existir. Eu recebo lá no Senado, semanalmente, pessoas de cidades, por exemplo, do interior de São Paulo, que fizeram críticas na internet a ministro, estão recebendo a Polícia Federal na sua porta, com intimação, com busca e apreensão, baseados nesse processo. Foi o mesmo processo que fez censura a veículos de imprensa, o mesmo processo que suspendeu o andamento de apurações da Receita Federal que envolviam poderosos milionários brasileiros. Isso tudo é muito negativo. Então é importante avançar. A gente sabe que enfrenta dificuldades muito elevadas. Você tem todo um sistema político, empresarial e jurídico contra a CPI, mas o povo está cada vez mais consciente e a gente tem certeza que ela vai acontecer. Então o senhor acredita que pode reverter isso em plenário? Há uma possibilidade de reversão de plenário no tocante ao primeiro requerimento, mas também esse segundo, a gente tem certeza que em breve vai poder colocar para andar. E essa posição definida do presidente Davi Alcolumbre de que não implanta? O Davi, eu falo isso para ele diretamente, ele está integrando esse acordão que você tem em Brasília, é efetivamente um acordão de proteção mútua que envolve a presidência do Supremo Tribunal Federal, a presidência das casas legislativas, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, e também o presidente Jair Bolsonaro, que não está fora disso não, ele está dentro disso, atolado até o pescoço, por conta da necessidade de proteger o filho Flávio Bolsonaro, que tem uma investigação importante em andamento e que está trancada por uma decisão também arbitrária do Dias Toffoli. O Dias Toffoli, em um processo que não fazia referência à situação de Flávio Bolsonaro, trancou a investigação no Brasil inteiro, que tem a similitude com essa do Flávio Bolsonaro. Isso foi reforçado agora pelo Gilmar Mendes, que também deu mais uma liminar trancando a investigação do Flávio Bolsonaro. E você, cidadão que está escutando, pode avaliar. Se Dias Toffoli e Gilmar Mendes estão impedindo a investigação, é porque ela tem que acontecer. No Senado, como é que é o clima interno diante dessas decisões e o convívio com o filho do presidente lá? O convívio, o senador Flávio Bolsonaro é um cidadão muito educado, tranquilo. O convívio é absolutamente natural. Desde o início da legislatura ficou bem claro qual seria a postura que a gente teria da atuação lá. Ela é de independência. A gente apoia uma série muito grande dos projetos do governo federal, alguma coisa em torno de 90%. Aqueles que a gente não concorda, a gente faz isso de forma ostensiva, clara, objetiva. E essa questão ética e de combate à corrupção, ela não comporta dúvida. Ou você combate a corrupção, ou você é a favor dela. Não tem um meio termo. Você não pode querer criar mecanismos que dificultam o combate à corrupção e continuar posando de ético. Quando eu vejo o senador Renan Calheiros subir à tribuna para criticar a Lava Jato, eu entendo perfeitamente. Renan é investigado em mais de uma dúzia de processos. Mas é muito difícil entender o cidadão que se elegeu dizendo que ia combater a corrupção e quando chega lá se abraça naqueles mesmos investigados e busca uma proteção recíproca. Com relação à convivência com o senador Rogério Carvalho, recentemente, inclusive, vocês tiveram um debate aqui com empresários sobre a reforma da Previdência. No Senado, como é que é o contato entre os dois senadores de Sergipe? É tranquilo, sem nenhum tipo de dificuldade de relacionamento. Nós, evidentemente, somos pessoas muito diferentes e temos ideias extremamente diferentes no tocante à forma de atuação do agente público, mas o relacionamento é cordial, educado, e no momento que é necessário, como esse, de soma, para que você possa defender o interesse sergipano, a gente está lá para fazer o trabalho em conjunto. Da mesma forma com Dona Maria do Carmo, ainda que ela tenha algumas restrições por conta da condição física e da idade. Vamos aqui à interação do senador com alguns ouvintes. O Marcos de Socorro, ele diz o seguinte: bom dia, Narciso e doutor Alessandro. Eu queria saber por que todos os projetos que podem beneficiar o operador em segurança pública é difícil ser aprovado. Será que as autoridades querem conhecer a nossa força? Dia 14 teremos uma assembleia onde vamos decidir as nossas ações. Eu não sei exatamente de que projeto ele está falando, então é difícil você responder com relação a isso. Não se percebe nenhum tipo de clima no Senado da República contrário a operadores de segurança. Eu nunca presenciei nenhum tipo de manifestação nesse sentido. Talvez eles estejam se referindo a uma situação local
que eu não estou acompanhando. O Sérgio Santos ele pergunta o seguinte: pergunta ao senador Alessandro Vieira. O candidato a presidente dizia durante a campanha: vamos acabar com a indústria de multas do IBAMA e a legislação ambiental atrapalha o desenvolvimento do Brasil. O senador Alessandro Vieira está satisfeito em ter apoiado essa política? O senador Alessandro Vieira está satisfeito em ter ajudado a eleger o atual presidente? É o Sérgio Santos que pergunta. Eu estou satisfeito em ter ajudado a derrotar o outro projeto. Eu tenho absoluta certeza de que o outro projeto, que era representado pelo Partido dos Trabalhadores, era pior. Eu tenho absoluta certeza que a cúpula histórica do PT configura uma organização criminosa. Então, a eleição em segundo turno é uma eleição de exclusão. Quando eu fiz a declaração de voto e as pessoas acompanharam, seja através de live, seja através de texto, eu fui muito claro em apontar que os dois projetos tinham problemas, mas que era necessário fazer uma escolha e eu não sou homem de me omitir. Então, não posso me fingir de morto para não ter desgaste com objetivos eleitorais. A escolha que eu fiz por votar em Jair Bolsonaro e não em Fernando Haddad foi baseada na convicção de que seria mais viável manter e intensificar o combate à corrupção com o projeto do Bolsonaro do que com o projeto do Haddad. Estamos tendo dificuldade com os dois, era previsível, mas a escolha foi nesse sentido e não tem nenhum arrependimento. Helder Muniz ele diz o seguinte: o senador Alessandro Vieira atua sob a senha do privatismo penal porque ele não apresenta proposta para a criação da CPI para investigar as condutas abusivas da Lava Jato. É o que o cidadão considera. É o discurso aí do petista, né? A gente entende e respeita o amor ideológico que você tem por pessoas que estão na cadeia hoje, condenadas por crimes graves, julgadas por 4 instâncias do Poder Judiciário, mas que consideram que houve algum abuso. Veja, abuso existe no Brasil, pode existir, na condenação do pobre de Cristo que tem que buscar um defensor público para se defender. A gente está falando de gente milionária que contratou as melhores bancas de advogado do Brasil, que teve centenas de recursos processados pela Justiça em primeira, segunda, terceira, em 4ª instância, e as decisões se mantiveram. Essas pessoas, por um desejo ideológico, que eu entendo, uma paixão, tentam querer agora ignorar e rasgar as malas de dinheiro do Gedel, os bilhões de reais apreendidos e bloqueados, o volume de provas, de interceptações, de extratos, de confissões que se foram juntados aos autos ao longo de operações como a Lava Jato. Então isso é muito objetivo. Você tem um pedido de CPI na Câmara dos Deputados que tenta apurar esse suposto abuso na Lava Jato, nas ações da Lava Jato, baseado nas provas ilegais obtidas por hackeamento e publicadas pelo The Intercept e outros veículos. É uma confusão muito grande, né? As pessoas tentam jogar tudo no mesmo saco. Não vai funcionar porque sempre vai ter gente que vai estar mostrando a verdade. Doa como for. Você não pode ignorar que no Brasil, e não foi uma invenção do PT, é muito importante, os esquemas de corrupção no Brasil, eles atravessam décadas, eles são históricos, mas o PT, quando chegou no poder e chegou prometendo mudar isso daí, ao invés de mudar, se aliou, se abraçou. Nós sabemos perfeitamente com quem Lula fez política, com quem Dilma fez política, no chamado presidencialismo de coalizão, e o que isso causou para o Brasil. Eu não posso fechar os olhos para isso. O Márcio ele pergunta o seguinte: questiona ao senador Alessandro Vieira qual a opinião dele sobre a PEC 17, que tramita no Senado Federal e versa sobre a constitucionalização da carreira de procuradores municipais, sendo que em Sergipe, dentre os 75 municípios, apenas 13 têm procuradores de carreira. É uma PEC interessante, você ter o procurador como uma carreira de Estado provida mediante concurso é um avanço, você consegue garantir melhor os interesses do ente federativo, no caso do município, e ela vem avançando, ainda que não seja, e é natural que não seja, uma das grandes prioridades da pauta, que você tem grandes reformas que mobilizam muita energia política e acabam dificultando o andamento dos demais projetos. O Augusto ele pergunta aqui, pergunta ao senador Alessandro o que ele pode fazer para melhorar a transparência dos portais dos municípios sergipanos, pois nos mesmos não constam o espelho dos valores totais arrecadados mensalmente para que o cidadão possa fiscalizar a execução. A gente vem fazendo um processo ao longo desse ano de qualificação, de capacitação das pessoas, de gente comum que tem desejo de fiscalizar, e ensinando quais são as ferramentas que você pode manusear para isso. A gente está disponibilizando para as prefeituras e para as câmaras de vereadores ferramentas de transparência sem nenhum tipo de custo. E agora, no pacote de emendas que a gente deve, emendas parlamentares individuais que a gente deve liberar, baseadas em projetos que vêm da comunidade,
a gente vai estar fortalecendo as ferramentas de transparência e de investigação, para que você possa ter o cidadão acompanhando. A gente defende isso, Narciso, com uma clareza muito grande. Quanto mais perto o cidadão estiver dos fatos, do controle, melhor ele vai poder cobrar, mais ele vai poder se posicionar contra aquele político que abusa, aquele representante que abusa. E o abuso é muito grande. A gente completou agora, no mês de setembro, só com verba de gabinete, as despesas que um gabinete do Senado pode ter, uma economia de mais de R$1 milhão, R$1.100.000 economizados de dinheiro público. E isso faz muita diferença, porque você tem vários projetos que a gente vem analisando, que são projetos de custo muito baixo, que teriam um impacto muito grande na sociedade ou naquela comunidade e que deixam de existir por falta de recursos. Esse recurso está indo para o lugar errado. A transparência é essencial para que você possa fiscalizar isso. E o cidadão bem instruído, bem informado, a gente já conseguiu formar mais de 160 pessoas ao longo desse ano, também sem nenhum tipo de custo para as pessoas. Isso fortalece a comunidade, isso fortalece a democracia e, por consequência, a nossa vida como um todo melhora. Reforma da Previdência, o senhor votou a favor, né? Tem a clareza de que realmente ela na forma como ela está projetada, era a necessária para o Brasil? Eu tenho críticas com relação à forma detalhada da reforma previdenciária. A gente acredita que ela poderia ser menos gravosa e ela poderia ter um prazo de implantação mais alongado, a chamada regra de transição mais alongada. Isso está sendo discutido na chamada PEC paralela, porque é preciso que o cidadão compreenda. Eu escrevi um artigo recentemente sobre isso, foi publicado na imprensa nacional. É preciso que a pessoa compreenda a dinâmica política que prende o Brasil hoje. A Câmara dos Deputados aprovou um texto base e encaminhou para o Senado. Como o nosso sistema é bicameral, ou seja, tem duas casas legislativas, o natural é que o Senado fizesse a revisão desse texto e naquilo que ele muda de mérito, ele retorna para a Câmara. Só que esse processo de passagem pela Câmara foi extremamente custoso para o Brasil como um todo, e existe na Câmara dos Deputados uma parte daquele chamado centrão que atua praticamente à base de extorsão. As palavras são duras, mas elas têm que ser bastante objetivas. E se você no Senado, agora a gente passa no Senado a legislar com essa preocupação. Se eu faço a correção no texto e devolvo para a Câmara, ao invés de melhorar o texto, eu estou apenas abrindo uma nova oportunidade para a extorsão, para retardar o processo, para agravar a situação do Brasil. Então a escolha que foi feita política, por imensa maioria de votos lá no Senado, foi aprovar o texto base com algumas correções de forma, inclusive supressão. Por exemplo, a gente suprimiu a mudança da regra do abono salarial, porque ela impactava muito na economia local e ela focalizava apenas um público de renda mais baixa. Mas demos andamento com algumas partes do texto que a gente não concorda com tanta precisão, apostando na correção dele na PEC, chamada PEC paralela, também está a cargo da relatoria do Tasso Gereissati. Ele acatou várias emendas que a gente apresentou, inclusive uma que ele ostensivamente vem falando que entende ser a melhor emenda apresentada nesse contexto todo de previdência, que é aquela que cria uma seguridade para as crianças pobres, né? Você, de certa forma, constitucionaliza essa necessidade de uma atenção para a infância. O Brasil é um país que investe muito pouco na infância, e a gente sabe, os estudos todos técnicos pelo mundo afora provam que esse investimento que se faz na primeira infância, ele é essencial para o desenvolvimento produtivo daquele ser humano, e cuida de inclusão social, cuida de redução de diferenças, enfim, funciona. A Previdência matematicamente se mostrou necessária, a reforma se mostrou necessária, e a gente teve que dar andamento como estava. Eu tenho aqui mais 2 ouvintes com áudios aí, vamos ouvir. Bom dia, Narciso Machado, bom dia, ouvintes da FAM FM, e bom dia à produção do programa, né? Meu nome é Sandro Márcio. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Deus, segundo ao povo sergipano, por ter coragem e decisão de mudar a história de Sergipe. Que nunca em Sergipe uma pessoa do povo ganhou as eleições do Senado da República. Era só famílias tradicionais, de alto poder aquisitivo. E a realidade está mudando. Então, parabéns ao senador Alessandro, que ele continue com seu belíssimo trabalho, se destacando e representando o Sergipe, né? No Brasil e o nosso país. Um bom dia para todos. Bom dia, Narciso. Bom dia, senador Alessandro, que é Paulo César de Brejo Grande. A gente vê que realmente o governo do estado, Sergipe, o Belivaldo Chagas, ele não está muito preocupado, porque primeiro ele está passando por um processo de cassação de mandato. Então, para isso, ele precisa
está atrás de escritório e escritório para poder fazer com que ele não perca o mandato. Segundo, nós aqui que temos comércio e turismo aqui na cidade de Brejo Grande, fica sem saber o que é que vai acontecer, onde a gente está perdendo muitos clientes. Eu mesmo tenho um restaurante, tá difícil, depois dessa mancha que chegou aqui, já pela Foz, muita gente cancelando reserva para poder vir tomar banho na beira do rio, muita gente preocupada sem saber se vai afetar realmente o Rio São Francisco, uma parte do Rio São Francisco, e a gente não vê até agora um posicionamento correto do governador. Eu acho que ele, desde o começo, ele tinha que chamar a equipe, jogar a equipe no campo e botar a equipe para poder trabalhar e poder resolver o problema. E situação também, Alessandro, mudando das estradas, rapaz, é uma vergonha. O turista vem a Brejo Grande visitar a Foz de São Francisco, mas só vem uma vez porque não sabe a situação das estradas. Bom dia, Narciso. Bom dia, Antero Alves. Um abraço, querido. A todos os queridos amigos também, rádio ouvintes. EH6, um bom dia, senador Alessandro, meu senador. Né? O senhor deve estar lembrando de mim, H6 aqui do Orlando Dantas. E eu, a cada dia que eu escuto e as suas entrevistas aí que lhe acompanho, eu lhe admiro mais e mais, né? Eu gosto quando o senhor disse que não tem que ter lado, o homem tem que ter princípios. Eu concordo plenamente. Parabéns, que Deus esteja sobre o senhor, sobre o seu mandato, para que o senhor possa sentir de fato. E o senhor tem mostrado essa sensibilidade de sentir a necessidade do povo brasileiro. Um abraço, senador H6. Abraço, senador H6. Abraço, senador H6. No Jornal da Fã, o ouvinte tem vez e voz. À vontade, senador. Agradecer ao Sandro e ao H6 pelas palavras. É importante que as pessoas acompanhem o mandato, cobrem. A cada cidadão sergipano que me aborda nas ruas e, enfim, agradece, faz um elogio, eu sempre respondo que continue acompanhando e cobrando, porque como qualquer ser humano, eu posso errar, eu posso ter alguma conduta que não esteja alinhada com aquilo que eles desejam, e é importante ter essa resposta também de cobrança, não só do elogio, mas agradeço muito pelos elogios. O Paulo, quando menciona essa questão das estradas sergipanas, realmente é um problema sério, se alonga no tempo sem uma solução adequada. A gente está fazendo a mobilização lá em Brasília para que a gente possa recompor o orçamento do DENIT, para que a gente possa ter essas obras facilitadas. Nós temos agora a possibilidade das emendas de bancada impositivas também, e em alguma forma utilizá-las, ou em alguma parte utilizá-las para atendimento dessa demanda, mas é preciso uma coordenação desse trabalho de uma forma mais ampla. Essa coordenação cabe ao governador do estado, ele tem que apresentar essas alternativas e assim, especialmente para mim é importante a garantia da execução da obra, porque também eu não tenho muita convicção de que um governo que não consegue acabar uma obra de uma creche vai ter capacidade de fazer uma duplicação de rodovia. A gente tem que ter a certeza de que isso vai ser bem empregado, porque é recurso público, né? Ao longo dos anos, Sergipe até teve orçamento para fazer a parte de estradas, mas não tinha liberação, não tinha uma decisão nesse sentido. Neste ano, de 2019, não tem orçamento. O orçamento ficou bem restrito para essa parte de estradas. A gente está tentando ampliar isso para 2020, para que a gente possa dar vazão, porque sem estrada, sem possibilidade de infraestrutura, você não tem como ter as atividades econômicas despertadas. Mesmo com a reforma da Previdência, o governo recentemente desvinculou receitas da Seguridade Social e da Educação para a questão das emendas parlamentares. O senhor votou contra esse projeto? Exato, o PLN 18, né? A gente conseguiu bloquear a sessão do Congresso Nacional por 4 semanas seguidas. O grupo de senadores do Muda Senado conseguiu conduzir essa obstrução. O que a gente exigia era a recomposição do orçamento da educação, que estava sendo bastante sacrificado, e transparência nessa disponibilidade de recursos. O que acontece para o cidadão que acompanha a gente entender bem? Você tem a emenda parlamentar, a emenda pode ser fiscalizada, existem ferramentas para isso, a gente está disponibilizando só agora uma interface, a gente espera dentro desse mês ainda colocar para serviço do cidadão sergipano a consulta, onde ele vai poder acompanhar uma emenda de qualquer parlamentar do Brasil, do começo ao fim, e isso é muito importante porque dá clareza de onde o recurso está indo. Mas você também tem as verbas do orçamento dos programas da União, que recebem indicações dos parlamentares para aplicação. Essa verba não é transparente. É nesta verba que você tem a relação mercantil daquilo que se chama de compra de voto, que não é evidentemente uma compra efetiva de voto, mas é uma retribuição
pelo voto que foi dado em dado momento. Como não é transparente, isso fica muito negativo, porque dá margem a uma série de desequilíbrios, uma série de condutas equivocadas. Por conta disso, a gente votou contra o PLN 18. Nesta semana, fechamos um acordo onde o governo se comprometeu a recompor a verba orçamentária da educação, se comprometeu a colocar para votar na primeira semana de novembro o fim do foro privilegiado, que é uma pauta ética importantíssima. A gente sabe que reduzir a impunidade é essencial para o Brasil. E se comprometeu também a dar andamento no Senado a outras pautas de reestruturação para essa questão do judiciário. Nesse conjunto de acordo, a gente retirou a obstrução, mas permanecemos contra a ideia do projeto. Votei contra. No Brasil, dos senadores que estavam lá presentes, só 2 votaram contra, eu e o senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo. Desses recursos virá algo para Sergipe? Sim, você tem programas orçamentários que podem ser aplicados em Sergipe. A gente vai estar acompanhando isso. A gente tem deixado muito claro a qualquer momento, em qualquer fala, na tribuna ou na imprensa, a gente quer trazer recursos para Sergipe, mas a gente quer que isso seja feito sempre de forma muito transparente. Você não pode, de forma nenhuma, trazer para o sergipano a percepção de uma troca, de um acordão para você conceder alguma coisa e trazer dinheiro para Sergipe, porque eu não fui eleito para isso. Eu não fui eleito para fazer acordo com bandido. O cidadão sergipano que votou em mim, ele sabe perfeitamente para que eu fui eleito. Foi para tentar mudar esse sistema, para trabalhar para mudar. E a gente está mudando dessa forma, com transparência total. Agora, essa semana, eu acredito que ainda hoje a gente divulga o resultado do edital público das emendas individuais. Esse era inclusive um outro ponto de pergunta aqui. Pode Isso. seguir. A gente acredita que hoje consegue finalizar, porque a gente já tem os mais votados, que vão ser contemplados, mas a gente está fazendo a compatibilização com o orçamento, para ver se a gente consegue atender o máximo de projetos. Nosso objetivo inicial era atender na faixa de 50 projetos espalhados pelo estado todo, todos eles indicados pela população. Então a população preparou os projetos, a equipe técnica ajudou na preparação, a população votou, a gente teve várias mobilizações muito bonitas, o Corpo de Bombeiros, o pessoal da proteção animal, pessoal da oncologia, que mobilizou, pediu voto, e isso vai gerando a participação na sociedade, que é muito positiva, porque a pessoa vai se sentir proprietária daquilo, vai acompanhar, vai fiscalizar, e a gente sabe que assim fica melhor. É com transparência que a gente vai resolvendo as coisas. Não vai mudar da noite para o dia. Brasília é um labirinto, tem problemas históricos seríssimos, existe um sistema viciado em corrupção instalado no Brasil, em todos os níveis de poder e em todos os poderes. Mas a nossa missão é, com transparência, com participação da população, reverter esse quadro. E eu tenho esperança que isso é possível. Da parte de aliados, de prefeitos ou de lideranças políticas que tenham apoiado o senador Alessandro Vieira, houve alguma chateação pelo fato das emendas estarem sendo defendidas dessa forma? Não, a gente foi para a eleição com apoio de um prefeito. O prefeito Marcel, do Campo do Brito, declarou apoio, acredito eu que alguma coisa como 40 dias antes da eleição, 30 dias antes da eleição. Teve um prefeito, não vou citar porque é constrangedor, que no dia da eleição me ligou dizendo que ia apoiar. No dia, literalmente. Com a eleição já em andamento, ele me ligou para dizer que estava me apoiando. Não deve ter feito muita diferença esse apoio, porque, enfim, era no dia da eleição mesmo. Os demais prefeitos apoiaram outros candidatos. Isso não gera problema nenhum, porque várias prefeituras participaram do edital. A gente tem que ter clareza, e para todo mundo que a gente recebeu, a equipe explicou, eu pessoalmente expliquei com muita clareza. Olha, a gente vai fazer isso com a escolha do cidadão. E vai muitas vezes fazer a implementação do projeto através da prefeitura. Você não pode ter o descarte ou ignorar a importância que o prefeito tem, ou que o governador do estado tem. Isso aí é bem claro. Mas a decisão do destino da verba tem que ser do cidadão. Você tem que trazer isso para perto da sociedade, para que ela possa fiscalizar com clareza, se sentir dona, porque quem paga é o cidadão, com a carga tributária imensa. Então você tem que devolver pelo menos isso. A possibilidade dele saber que a cada ano ele vai ter como indicar, como sugerir, como acompanhar o recurso que sai do bolso dele todo dia sofrido. Uma pergunta do Jorge do Centro, ele diz o seguinte, com qual colega de bancada federal o senador faria alguma aliança no futuro? As alianças, se a gente está falando em política partidária objetivando a eleição, elas são muito amplas as possibilidades. A gente não fecha as portas para ninguém, a não ser para aqueles, como a gente já disse, que têm a ficha suja. Você não tem como fazer, eu não tenho como fazer e não farei aliança ou parceria com ficha suja. A gente tem a clareza de que não é isso que o sergipano espera do nosso mandato e não é isso que a gente vai fazer. Agora você tem possibilidades muito amplas, você tem capacidade de diálogo com as pessoas. A gente tem conversado com a bancada praticamente toda.
indicando uma forma diferente de fazer o exercício do mandato, indicando uma forma transparente de mostrar para o cidadão qual vai ser o processo. A gente vai ter agora, para que vocês acompanhem, a reunião para a decisão das emendas de bancada. Não é um valor trivial, a gente está falando de quase 250 milhões de reais de verba impositiva. Essa verba vai ter que chegar aqui em Sergipe. A escolha desses projetos é muito importante. A gente está levando para essa reunião de bancada vários projetos desses que surgiram na coleta pública, no edital público, mas que eram num valor muito elevado, que não cabia no orçamento da emenda individual, mas pode se encaixar bem nas emendas de bancada. E isso deve frutificar lá na frente. Com relação a 2020, permanece o diálogo com o grupo de Emília, com o grupo de Milton, permanecem diálogos com Daniele Garcia, ou esses diálogos não existem? Quais são os passos novos que foram dados aí nos últimos meses? O que ele vem fazendo é manter essa integridade desse grupo que você referiu, recebendo outras pessoas que se interessam em participar desse processo de renovação na política. Efetivamente, nós temos nomes, a gente está falando aí da política de Aracaju, nomes fortes como Emerson, como Milton, como Emília. A situação da Daniele Garcia hoje é totalmente diferente. Daniele é uma amiga pessoal de mais de 20 anos e que está numa missão técnica. Ela continua uma técnica da segurança pública. Se em algum momento ela decidir mudar essa característica, ingressar na política partidária, ela vai ter o nosso apoio e vai participar dessa discussão. Que é uma discussão que também vai remeter ao interesse do cidadão. A gente não vai fazer imposição de candidato a ninguém, a gente não vai tirar do bolso um candidato para tentar impor o cidadão sergipano. Ele vai ouvir o cidadão, ouvir o que o cidadão está buscando para a sua cidade e, dentro dessas características, tentar oferecer uma alternativa. Porque a gente acredita, sim, eu tenho um bom relacionamento com o prefeito Edivaldo Nogueira, mas a gente acredita que é necessário fazer uma mudança. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da FAM-FM. Tem outra pergunta? Dos agentes de trânsito, sim, vamos lá. Já ia esquecendo mesmo. É uma pergunta aqui do James Santos, que é agente de trânsito de Carmópolis. Ele diz o seguinte: parabéns pelo programa, gostaria de saber do senador sobre a inclusão de agentes de trânsito no relatório do porte de armas. Existe uma proposta de emenda, vai ser apresentada ou pelo Major Olímpio ou por outro colega, solicitando essa inclusão, e ela deve ser atendida, com requisitos de capacitação e segurança. O que a gente está fazendo nesse projeto, que deve voltar à pauta ainda esse ano, além de simplesmente preocupar em viabilizar o acesso à arma de fogo, mas melhorar muito o nosso controle e fiscalização. Infelizmente, a gente já vai pelo 14º decreto do governo Bolsonaro sobre esse tema, que isso gera uma insegurança jurídica muito grande, e esses decretos estão indo numa linha de atender muito mais o interesse da fábrica, que quer vender, do que do cidadão, que quer se proteger. A gente tem que fazer a coisa acontecer de uma forma equilibrada. Certo? Eu não sou funcionário da Taurus nem de empresa nenhuma. Eu tenho que preocupar com o cidadão brasileiro, com o cidadão sergipano. E aquele que tem condições, capacidade, como é provavelmente o caso de um agente de trânsito, ele pode ter uma arma. Mas ele tem que atender os requisitos. Eu não posso abrir uma porteira para depois correr atrás. Aí não vai ser mais nem do leite, nem do óleo derramado, vai ser do sangue derramado. A gente tem que ir atrás disso agora. Deixar ajustado, uma melhora do banco de dados, um controle mais claro, uma fiscalização das pessoas, uma restrição sim de calibres, mas eu acredito, e isso está no meu compromisso de campanha, que você tem como flexibilizar, facilitar, deixar mais rápido, mas mantendo os requisitos de exigência. No caso de um agente público que tem uma atividade vinculada à segurança pública, e especificamente falando do agente de trânsito, você vai ter que ter requisitos, como a gente colocou no relatório inicial, no tocante às guardas, de capacitação e treinamento. Eu não posso entregar uma arma para quem não tem capacitação para tanto. Com relação a esse risco que nós temos de confirmação da cassação de Belivaldo, já há no seu agrupamento político uma análise de como se comportariam caso houvesse eleição, caso haja alguma eleição antecipada, mantendo a decisão do TRE de Sergipe? Não tratamos desse assunto. A gente sabe que a justiça eleitoral é extremamente lenta e imprevisível. As decisões da justiça eleitoral nem sempre são baseadas na técnica, elas muitas vezes têm interferência política. Então não cabe perder tempo cuidando disso. Nosso objetivo lá no Senado é fazer o melhor mandato possível, levando destaque e respeito para o Estado de Sergipe no cenário nacional, e fazendo isso, alavancando recursos e respeito também para o nosso Estado, para o nosso povo. Dentro de Sergipe, dar apoio a candidaturas de renovação, de gente que venha para mudar as propostas, e se surgir lá na frente essa cassação, essa confirmação de cassação, a gente vai avaliar com calma e serenidade aquilo que é melhor para Sergipe.
O que é certo, e o sergipano pode ter certeza, é que a gente não vai faltar a nenhum compromisso. Eu sou muito grato a tudo que o Sergipe me deu, literalmente tudo. O trabalho que eu tenho, a família que eu tenho, a confiança do voto que eu passei a ter desde o ano passado, e eu não posso deixar de atender a Sergipe de nenhuma hipótese. Mas isso sempre vai ser feito com muita tranquilidade, muita transparência e ouvindo o cidadão. Nas solenidades, citando ou não citando autoridades da prova? A gente vai citando, ao longo de 20 anos como é que você ouviu a repercussão de tudo aquilo ali? Usando uma expressão que talvez seja até grosseira, eu achei uma frescura e uma falta de senso desgraçada, entendeu? Como é que a pessoa acha que é tão mais importante que os outros, que tem que ter uma reverência? Isso é do tempo da monarquia, né? Que você tinha que se abaixar e fazer um beijamão com as autoridades. Para mim não faz sentido. Eu nunca citei, na minha vida inteira, mesa completa, porque eu acho um desrespeito com o cidadão que está lá sentado, ouvir os mesmos nomes dezenas de vezes. Especificamente naquela solenidade, eu estava muito feliz de estar recebendo esse reconhecimento como cidadão sergipano. Gostei muito, fiquei tocado pela apresentação da Amorosa interpretando o hino nacional, belíssima interpretação que ela fez, e achei que era muito justo destacar, e ninguém tinha destacado ainda dos que me antecederam, essa presença, essa manifestação dela, e em nome disso, saudar as autoridades. Eu não vi ninguém ofendido na hora. Você tem hoje, Narciso, você que é do ramo, entende muito bem disso, você tem uma movimentação orquestrada em Sergipe tentando criar desgaste. Né? Você vai do assessor, do puxa-saco, do integrante da imprensa que infelizmente tinha uma forma de trabalhar que a gente não contempla e que juntos criam esse teatrinho a qualquer fato. Tem coisas que são hilárias, o cidadão que está acompanhando talvez não leia, porque vários desses veículos não são muito lidos, ainda que recebam propaganda oficial. Ida em supermercado, ida em restaurante e vira notícia. E vira notícia como se fosse uma coisa diferente. São coisas que eu fiz a vida inteira. Quem faz o supermercado em casa sou eu. Eu vou com a minha família semanalmente a 1 ou 2 restaurantes, porque é uma forma de lazer que a gente tem. E as pessoas tentam criar em cada fato desse alguma forma de desgaste. Não vai funcionar. Porque o cidadão sergipano está começando a se acostumar com gente que fala a verdade. Passou muito tempo ouvindo mentira. Vai se acostumar com gente que fala a verdade e vai poder comparar. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Até. Um abraço a todos. Oportunidade. Até. Um abraço a todos. Oportunidade. Até.